salve, salve, muito boa tarde, 1h15 minutinhos, está começando o Clube da Bola e claro, com uma certa ressaca futebolística e você aí de casa sabe muito bem do que estou falando. O Brasil lutou, tentou, criou, mas quem comemorou mesmo foi a Bélgica. Além da Copa do Mundo da Rússia 2018, vamos falar muito sobre o futebol catarinense no programa de hoje. Mas começamos o programa destacando o jogo de ontem, que parou o país. Quem jogou melhor na sua opinião? O Brasil ou a Bélgica? Realmente agora pouco importa. Os belgas avançaram e quem conta pra gente é o repórter André Tal. Antes do jogo, alegria e confiança entre os torcedores brasileiros. Vamos dominar. Brilha, hoje brilha. Mas em campo a Bélgica mostrou o valor da geração de craques. Escanteio para o Brasil, Neymar cobrou, Miranda desviou e Thiago Silva meio sem jeito escorou. A bola bateu na trave. Mais pressão brasileira, escanteio agora da direita e Paulinho sozinho não acertou o chute. Aí a Bélgica chegou ao gol na bola parada. Após o escanteio, Fernandinho desviou e fez gol contra. Bélgica 1-0. O Brasil foi para o ataque. Felipe Coutinho bateu, mas o goleiro Courtois segurou firme. Agora foi a vez de Marcelo tentar o chute. O goleiro belga apareceu bem de novo. Ainda no primeiro tempo, a Bélgica ampliou. Jogada rápida com Lukaku, que avançou e rolou para De Bruyne. O belga da entrada da área chutou no canto e venceu Alisson, 2-0. O Brasil tentou reagir. Felipe Coutinho mandou a bomba e Courtois mais uma vez defendeu. De Bruyne cobrou a falta para a defesa de Alisson. Escanteio para a Bélgica e Kompany arriscou de calcanhar. O segundo tempo começou com pressão brasileira e Firmino em campo no lugar de William. Gabriel Jesus fez uma linda jogada, mas foi travado dentro da área. O juiz pediu o auxílio do árbitro de vídeo, que não confirmou o pênalti. E foi a última jogada do atacante, substituído por Douglas Costa, que entrou e deu novo ânimo ao time brasileiro. Renato Augusto entrou no lugar de Paulinho e na sequência saiu o gol. Coutinho levantou a bola na área para o meia de cabeça colocar no canto do goleiro belga, 2-1. Aí Neymar encontrou Firmino na área, que girou, mas bateu para fora. Renato Augusto teve a chance do empate, mas desperdiçou. Nos acréscimos, Neymar ainda acertou uma bola colocada, mas Courtois salvou de novo. E definiu o jogo. Bélgica 2, Brasil eliminado, só 1. Fim de jogo e o clima entre os brasileiros aqui na Rússia é de total decepção. Todo mundo meio que quieto, em silêncio. Os torcedores esperavam muito mais da seleção brasileira e sabem que o sonho do Hexa agora, talvez, só daqui a 4 anos. Perder para a Bélgica é difícil engolir, né? Desde o primeiro jogo o Brasil não vinha jogando bem. Foi a vez dos argentinos, eliminados no último sábado, provocarem o Brasil. Torcedores brasileiros se exaltaram e quase houve confusão. Sem o brilho esperado, a seleção de Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus ficou pelo caminho. Para muita gente não é fácil rever essas cenas, mas o Brasil jogou bem, não conseguiu a vitória foi dos belgas e ali os argentinos ali faz parte. A gente brincou com eles quando o Messi disse adeus, agora eles brincaram com a gente, com o Neymar e companhia indo embora. Boa tarde dele que está sempre aqui nos estúdios em Florianópolis, Data Fábio. Fábio, você viu também, como eu falei ali na abertura, que o Brasil jogou bem, mas a vitória acabou sendo do outro lado, mais ou menos por aí? Boa tarde galera do programa Clube da Bola. Olha, primeiro que eu concordo contigo porque hoje é um sabor de ressaca, né? Mas é uma derrota no futebol. E nós temos que entender a derrota, não temos apenas que curtir a vitória, mas entender também a derrota. Eu acho que nesse momento da eliminação da seleção brasileira, nós temos que ter, acima de tudo, pés no chão e diálogo para entender esse momento da nossa seleção. Bem diferente em 2014, quando fomos eliminados com o 7-1 diante da Alemanha e o que a gente viu? Arrogância, prepotência, falta de planejamento. O Brasil perdeu 2 anos com o Dunga, um projeto que era para ter sido já antecipado com o Tite, já naquele momento. Agora, com relação ao jogo de ontem, outra coisa, Mancha, eu acompanho o futebol, que eu lembre assim, né? Acompanho vagamente da Copa de 78, a 82 eu já acompanhei. O Brasil, as seleções adversárias nunca vencem o Brasil, é sempre o Brasil que perde, é sempre. Foi em 86 foi o pênalti do Zico, em 82 a falha do Cerezo, a convulsão do Ronaldinho em 98. Não, gente,
Está na hora de entender que não existe mais bobo no futebol, está na hora de entender que existem escolas que evoluem, está na hora de entender que essa geração belga aí, que foi até ridicularizada quando a gente falava de Lukaku, de Kompany, de toda essa turma aí, chegou no momento de maturidade. No Brasil eles não foram tão bem, foram eliminados nas oitavas e agora eles chegaram no ponto. Algumas conclusões que eu tiro sobre isso. O Brasil jogou bem. Não é porque perdeu que o Brasil desaprendeu a jogar futebol. O Tite teve erros sim, porque se tivesse acertos o Brasil iria para a final, mas não é para fazer terra arrasada. É hora de botar os pezinhos no chão, é hora de fazer o planejamento, avaliar com muita sinceridade o que foi certo, e o que foi certo eu já te digo. O Brasil, há 2 anos atrás, estava eliminado da Copa América com o Dunga, vinha do 7-1 sem credibilidade nenhuma. O Brasil foi para a Rússia através do trabalho do Tite como um dos favoritos. Não conseguiu? Paciência, esse ciclo tem que continuar. A briga pelo Hexa fica daqui a 4 anos, o torcedor não vai aceitar, mas é uma questão de planejamento. O ciclo de futebol não é de 4, o ciclo de futebol é de 8. E essa geração de ontem, que saíram de campo chorando, podem aprender, podem evoluir muito e quem sabe no Catar o Brasil mais, mais amadurecido, aí sim possa finalmente buscar o hexacampeonato. Legal, Fábio, boa tarde agora é dela, que além de nos presentear com muito talento, é a nossa conexão com você, nossa conexão virtual com você aí de casa. Boa tarde, Carolina Corazza. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e os nossos internautas também. Eu já estou esperando a sua mensagem, o seu recadinho. Pode mandar para o nosso e-mail, que é clubedabola@riquesc.com.br ou no nosso facebook.com/clubedabola. Rick, eu tô esperando, a gente já postou uma fotinho lá, nós 3 aqui, ó, todo mundo na beca para falar bastante de Copa do Mundo, da Rússia e os times catarinenses. Na fotinho ali no Face, eu não sei se a gente tem condições de mostrar, tá no Facebook, eu e o Fábio estamos assim, com uma expressão meio canarinho pistola, sabe como é que é? Vamos botar ali, aqui, depois a gente bota, depois a gente mostra pra galera, tá ali, essa fotinha ali, a Cacau tá mostrando essa fotinho que tá no Face, você entra lá, deixa a sua pergunta, manda o seu comentário, a sua opinião sobre o jogo. A Bela e as Feras. A Bela e as Feras, quer falar do futebol catarinense também vale. Nosso incansável repórter Cleiton Ramos foi acompanhar a torcida durante o jogo do Brasil em companhia de Anderson Toledo. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria? Antes do jogo, o sentimento era de alegria. Mas depois da eliminação, falta de apoio, a seleção não pode reclamar. Tanto na Rússia como no Brasil, a torcida deu aquela força. Encontramos a turma empolgada. Brasil é na final com a França! O eliminado. Meu coração, né? 50% argentino, 50% brasileiro. E o pequeno profeta. Ainda estou dizendo para a Bélgica, por causa que o Brasil não passa das quartas de finais. O torcedor acreditou até o fim, mesmo faltando fome de bola. Eu disse bola, e não de pastel. Tá faltando essa fome de bola aí para a seleção brasileira? Dá um tempinho para mastigar, para pensar direitinho, isso, toma um caldinho de cana. Tá difícil, né, brother? Tá difícil. A situação tá difícil. Tem que ter toque de bola lá, tem que ter trabalho lá, porque tá difícil. Senão eu vou continuar comendo. Mas não deu. Deu sim para o Brasil na Copa do Mundo da Rússia 2018. Dessa vez não. Vai ter que deixar para a próxima. Porém, brasileiro sabe como é. Não tem tempo ruim. A gente é brasileiro de qualquer jeito. Tamo juntos sempre. Festa foi muito legal, o mercado público acabou se transformando aqui na capital Florianópolis, acabou se transformando no ponto de encontro em dia de jogos da seleção. Acompanhei alguns dos jogos, não estive lá ontem foi o Cleiton, mas um lugar muito legal. Nos próximos jogos sem a seleção vai ter festa, vai ficar rolando ainda lá sim. Fábio, a galera não perde tempo, come um pastelzinho, um caldo de cana, torce e se diverte também, né? Não, tem que se divertir, o futebol é alegria, é isso que nós temos que entender, né, Mancha? Tá certo? Certo, não. E eu tenho que trazer isso pra gente aqui, eu tenho que trazer isso para um dia de clássico, Avaí Figueirense. É alegria. O time perdeu, claro que o torcedor fica bravo, claro que o sentimento de ressaca, como você falou, existe. A gente quer vencer, a gente entra em campo para vencer. Mas só para completar o raciocínio, Carol, é isso que nós temos que trazer. Aquele torcedor ali que apareceu, brasileiro, querendo agredir um argentino, peraí, pô, semana passada foram nós que tiramos onda dos argentinos. Gente, futebol é alegria, eu vou repetir, você quer ver a bola entrando, você quer ver uma boa jogada. Passou, respira fundo, meu amigo, e vai comer um pastel ali como fez o torcedor, vai tomar um caldo de cana, eu acho que é por aí. Sabe o que eu acho bacana da Copa do Mundo
como foi essa agora da Rússia, é que campeonatos assim, campeonatos esportivos grandes, acabam unindo pessoas que nem curtem, né, aquele esporte, nem conhecem. Ontem eu assisti com umas amigas e tinha uma... nem sabia quem ia jogar, mas ela estava na onda, ela estava curtindo, ela começou a entender um pouquinho, a gente vai explicando. Então essa união que o Fábio falou, que o Mancha falou, a alegria que o esporte proporciona, eu acho que é a lição que todo mundo tem que tirar, né? E a festa brasileira na Rússia foi muito bonita, né? A gente viu imagens aí que rodaram o mundo todo. Os brasileiros fizeram muita festa, não aqueles que queriam brigar ali, que daí não teve nada a ver, né? Olha, os rivais não perdoaram a eliminação verde e amarela. Vamos ver como foi a repercussão internacional da derrota brasileira. Quando o jogo acabou, eles explodiram de felicidade. E ali no meio, um grupo de brasileiros com cara de quem queria sumir do mapa. A imprensa belga disse que os Diabos Vermelhos mandaram Neymar e o Brasil de volta para casa. O alemão Deutsche Welle se referiu à derrota dos brasileiros como um filme de terror. Com Neymar estampado na capa, o espanhol A Marca disse que o Brasil acabou no chão. Uma clara referência às quedas do atacante, muito criticado pela imprensa mundial. Os jornais aqui dos Estados Unidos destacaram que o Brasil era um dos favoritos para vencer a Copa. Mas com o gol contra e uma seleção em estado de choque, como disse a rede CNN, o Brasil seguiu o rumo de outros favoritos, decepcionou e teve que ir embora mais cedo para casa. Essa será a primeira Copa do Mundo na história sem Brasil, Alemanha ou Argentina nas semifinais. Com o resultado, os hermanos do Olé não perderam a chance de criticar. Chamaram o Neymar de simulador e disseram que o astro brasileiro jogou pouco e interpretou muito. Na capa do site, o mesmo tom e a provocação. O Hexa vai ter que esperar. Tá aí. Vamos fazer o seguinte, colocar o Badá, vamos direto para Chapecó, colocar o Badá nesse papo de Copa do Mundo da Rússia, esse papo de Brasil e Bélgica. Vou fazer já uma pergunta para ele. A gente viu a matéria, Badá, sobre as manchetes do mundo todo. Se você pudesse escrever uma manchete hoje para o Clube da Bola, qual seria? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Mancha. Um grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. Eu acho que seria de frustração, de decepção. Eu acho que se esperava mais desta seleção brasileira. Se sabia que teria uma grande adversária pela frente, que é a seleção da Bélgica, que joga um futebol bonito, um futebol muito eficiente, mas se esperava mais do Brasil. O Brasil deixou a desejar, decepcionou, principalmente no primeiro tempo, né? Não jogou bem, não fez uma boa partida. Eu acho que o time entrou um pouco desconcentrado em campo. E vou dizer para ti com toda sinceridade, comentei com colegas aqui da RIC e falei no balanço geral, não gostei da entrevista coletiva, a última do técnico Tite. Parece que estava meio desconcentrado, meio irônico, não sei. Talvez isso não tenha nada a ver, mas o fato é que o time entrou desconcentrado em campo, não conseguiu conviver talvez com o peso da responsabilidade que é os jogadores representar e vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Até então vinha fazendo jogos regulares, mas sem enfrentar uma grande seleção. Quando enfrentou uma grande seleção, acabou infelizmente decepcionando. Então, o sentimento que fica para mim e para muitos com quem eu acompanhei o jogo, inclusive, foi de frustração. Se sabia que seria difícil, mas a gente esperava que o Brasil jogasse mais futebol. Se tivesse entrado no primeiro tempo como jogou o segundo tempo, talvez o Brasil hoje estivesse classificado, né? Mas faltou futebol no primeiro tempo e foi um jogo decidido nos detalhes, né? Uma bola do Paulinho na trave, aí um gol contra do Fernandinho, um contra-ataque inadmissível numa Copa do Mundo, uma seleção brasileira, o cara armar o contra-ataque do campo de defesa, atravessar o campo inteiro com a bola, não chegou ninguém para fazer a falta. Teve um lance parecido a favor do Brasil no segundo tempo, que o Brasil tentou puxar o contra-ataque, veio um jogador da Bélgica no meio de campo, cometeu a falta, levou o cartão amarelo. Opa, tivemos um probleminha aqui na comunicação com o Badá, já vamos reestabelecer. Enquanto isso, a Carolina Corazza já tem pergunta dos internautas, é isso, Cacau? Tem mensagem aqui, ó. O Chico mandou, seleção, faltou jogadores mais experientes, falta um meio de campo com mais inteligência e que jogue e faça jogar. Tá certo isso, Fábio? Não, ele tá certo e eu quero completar com o que o Badá tá falando, né? Ele se referiu muito ao Fernandinho ontem, né? O Fernandinho ontem falhou. E aquela história, né? Sempre alguém vai assumir esse peso, né? Pela eliminação, como tivemos o Roberto Carlos na questão da meia, o próprio Ronaldinho. Mas assim, mas é preciso separar as coisas. Fernandinho não foi bem.
E isso, nós estamos analisando o futebol objetivamente, tecnicamente. Além do gol contra, o que ele fez ontem, quando o Lukaku puxou um contra-ataque e ele não deu combate, é exatamente isso que o Badá falou. Quando o Brasil tentou fazer isso no segundo tempo, imediatamente já tinha 1 ou 2 jogadores para matar o nascedouro da jogada. Então não foi bem o Fernandinho. E aqui ninguém está criticando ele, ninguém tem, por exemplo, já tem ofensas racistas contra ele. Não é, isso é um absurdo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Nós temos que analisar, é ignorância, nós temos que analisar, eu tenho pena dessas pessoas, nós temos que analisar o futebol. Eu estou aqui, eu sou comentarista. Se ele fizesse 3, 4 gols, eu estaria aqui dizendo, nossa, como jogou bem o Fernandinho, vou dar nota 10 para ele. Ele não foi bem. E aí, já emendando o que o Badá falou, que ele não gostou da entrevista coletiva depois, Badá, eu não sei se foi essa visão que tu teve, mas eu vi um Tite querendo preservar os seus jogadores. Ele não colocou ninguém de bandeja, né? O que ele fez? Ele disse, gente, o Fernandinho joga muita bola. O Tite sabe que o Fernandinho errou. Tanto que ele mudou o posicionamento no segundo tempo, ele trouxe o Fernandinho mais próximo da área para fazer a contenção e deixou o Fernandinho mais preso, melhorou. Então o Tite sabe que o Fernandinho errou, mas o que o Tite está fazendo ali, e eu estou elogiando o Tite aqui, porque isso é uma grandeza de espírito monumental. Ele está preservando um pai de família, ele está preservando um atleta. Ele não está colocando de bandeja, está aqui o Fernandinho, para vocês fazerem o que quiserem. Crucifiquem o Fernandinho. Muito pelo contrário, ele disse, gente, Fernandinho joga muito futebol. E joga, senão ele não estaria muito tempo lá no futebol inglês. Eu acho que fez falta o Casemiro. Sim. Ah, não, aí é outro ponto. E sem fazer trocadilho nenhum, crucificaram Jesus, crucificaram o Neymar. Isso. Antes da Copa já estavam crucificando o Thiago por um choro de 4 anos atrás. Vamos voltar lá sobre o Jesus, até eu faço esse trocadilho, né? O Jesus vai ter que carregar essa cruz pro resto da vida. Porque por mais que as estatísticas mostrem que ele ajudou a equipe, foi bem no desarme, ele não fez gol. E o 9 é cobrado pelo gol. Vamos voltar lá para Chapecó, já estabelecemos já o contato com o Badá, que estava no meio do comentário analisando esse jogo aí, Brasil e Bélgica. Daqui a pouquinho a gente volta então para Chapecó. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora dá para voltar para Chapecó? Vamos então para Chapecó conversar com o Badá. Agora sim, Badá, pode concluir a sua ideia aí. Macho alfa. Nossa. Não, era mais ou menos isso, Mancha, que o Fábio acabou complementando ali. Eu estava fazendo referência ao segundo gol que o Brasil sofreu, né? É inadmissível que alguém não tenha cometido a falta, exemplo do que fizeram os jogadores da Bélgica, né, no segundo tempo, quando o Brasil tentou puxar o contra-ataque. Então, para mim, ficou esse sentimento de decepção, de frustração. Se sabia, repito, que a Bélgica é uma seleção de qualidade, que tem conjunto, que vem de um trabalho médio e longo prazo, e é o que o Brasil tem que fazer, né? Não adianta, aquilo que o Fábio falou, não adianta ficar chorando, não adianta ficar lamentando, tem que ter humildade para saber reconhecer. E outra coisa, jogadores, o Fábio citou o Gabriel de Jesus, sem espírito de Copa do Mundo, né? Time muito meigo. O time do Brasil era um time muito meigo, com todo respeito. O Brasil, quando ganhou, era time com sangue nos olhos, era um time com espírito de luta. Esse time do Brasil aí, muito meigo pro meu gosto. E a decepção, então, foi grande, alguns jogadores decepcionaram profundamente, né? E a geração, ela tem que avançar, ela tem que se reestudar, a geração do futebol brasileiro. Talvez, muito provavelmente, o Tite, né? Não acompanhei os noticiários ontem depois do jogo, mas muito provavelmente o Tite vai continuar no comando e ele tem que reinventar essa seleção brasileira, talvez o modo de jogar, porque o Brasil tem que resgatar a sua identidade de luta, de garra, de raça, né? Como sempre teve, e esse time aí decepcionou. Time muito meigo pro meu gosto, mas segue o jogo. Daqui a pouco o Badá volta direto de Chapecó, Oeste Catarinense. E o sonho do Hexa, agora só em 2022. E o Tite, deve ou não seguir no comando? O Fábio já vai falar sobre isso, ele fez até uma pesquisa na internet, uma enquete na internet. Vou dar uma olhadinha na reportagem de Roberto Tomé. Uma sexta-feira melancólica para o futebol brasileiro e lá se vão 16 anos sem título numa Copa. Pela primeira vez, sob o comando do técnico Tite, a seleção levou 2 gols num jogo. Pela primeira vez também nesta Copa, a seleção saiu atrás no placar. Não conseguiu a virada e o sonho do Hexa foi adiado por mais 4 anos. Foi a 4ª eliminação seguida contra as seleções europeias. Em 2006, a França tirou o Brasil da Copa. Em 2010, foi a Holanda. A Alemanha, em 2014.
e agora a Bélgica. Taticamente eles foram melhores no início do jogo. Eles fecharam o lado do campo. Ela marcou muito mais do que nos outros jogos da Copa do Mundo, porque ela sabia do poderio da seleção brasileira. E o técnico Tite, afinal, foi bem ou ficou devendo também? O Tite, ele conhece muito bem esse elenco, ele trabalha bem esse elenco. É claro, o Douglas Costa, a princípio, entrou bem, né? Poderia ter entrado antes, né? É um jogador de velocidade, né? O próprio Firmino. Firmino ou Gabriel Jesus foi uma das polêmicas da Copa. Para outro campeão do mundo, Vampeta, o ataque da seleção ficou devendo. Gabriel Jesus não fez uma boa Copa, segundo ele. O atacante do Brasil em Copa do Mundo, Ronaldo, Romário, Pelé, atacante é para fazer gol. Atacante é para fazer gol. O nosso diferencial no futebol mundial são os dois homens de frente. Então, eu teria dado uma oportunidade ao Roberto Firmino. Apesar da eliminação precoce da seleção, para os dois campeões, Tite deve permanecer como técnico da seleção. O trabalho tem que continuar. E se não é pelo Tite, eu acho que a gente talvez não tivesse nem na Copa do Mundo, né? Quando ele assumiu a seleção das eliminatórias, a seleção vinha muito mal, né? Não pode mudar, eu acho que o trabalho tem que continuar. Eu gosto de sequências. E que a gente tem uma maneira de jogar, um treinador que conheça toda a base, tenha tempo para isso. E o Tite vai ter nesses 4 anos, não sei se vai ficar, mas eu torço muito para que eles fiquem como treinador da seleção. Legal, pegando esse gancho aí do Ricardo Rocha, grande Ricardo, hein, com barbona branca ali, tá cheio de estilo. O Fábio fez uma enquete, foi ontem, Fábio, essa enquete começou? Isso, logo depois do jogo. Isso, logo depois do jogo. Tite, deve permanecer ou não? Eu cliquei no sim. Como é que tá a enquete aí? Olha, por enquanto 81% sim, 19% não. Então, e no Twitter eu também fiz, é o mesmo número, os mesmos números também. Olha aqui, ó, eu quero concordar com o que falaram Vampeta e falaram ali o Ricardo Rocha, 2 campeões do mundo. E aí, meu amigo, é muito pesado, né, as suas avaliações. Eu concordo com eles em tudo, nos erros do Tite, que o Tite teve erros, eu já falei no meu comentário inicial, ele errou ao poder ter colocado o Roberto Firmino, ele errou na insistência com o Gabriel Jesus, ele poderia ter mudado o quadro do jogo ontem, antes mesmo de terminar o primeiro tempo, ter colocado o Douglas Costa, demorou muito. Agora, você tem que ter sequência, você não pode a cada insucesso, vai lá e muda tudo, você não pode a cada insucesso, vai lá e muda toda a filosofia, toda a forma de jogar. Na minha avaliação, aliás, minha avaliação não, já estou trazendo a informação, tá? Eu recebi hoje de manhã, o Tite só não vai ficar se ele não quiser. É comando da CBF a permanência do treinador Tite. Então o Tite fica, coloca os pés no chão, avalia os seus erros, ele vai avaliar os seus erros, o Tite é muito autocrítico. Pode ter certeza, Mancha, não tem pessoa hoje mais ferida por dentro do que o próprio Tite. Ele queria muito esse título, então ele vai avaliar, vai continuar. E aí eu refaço a pergunta, vamos tirar o Tite? Beleza, vamos tirar o Tite. Quem que nós vamos colocar? Não tem. O Dunga? Não tem alguém. Não tem, Carol, não tem. O pessoal tá opinando aí sobre o Tite também? Mandaram, o Adriano Furtado perguntou, Fábio, o Tite tem que sair? Não, já foi respondido aqui. Já está respondido. O de Emerson, ele mandou, boa tarde, galera do Clube da Bola. O Hexa não veio, mas estou orgulhoso da seleção brasileira. Perdemos sim, mas perdemos jogando futebol. Tivemos várias chances, mas futebol é assim mesmo. Até 2022, somos os únicos pentacampeão do mundo. Legal, olha só. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar mais um titular do programa direto de Criciúma, Renan Mainen. Hein, Renan? E a seleção aí? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Nesse sábado de ressaca após a eliminação do Mundial, infelizmente o sonho do Hexa adiado para pelo menos 20 anos. A seleção da Bélgica foi uma gigante ontem. O técnico Roberto Martínez é um monstro. Uma carreira curta, 10 anos apenas como treinador e se mostra um gigante dentro do cenário mundial. Soube organizar as peças que tinha à disposição para jogar nas possíveis falhas que o Brasil cometeria e cometeu. E aí, alguns erros em tomada de decisão para a gente foram capitais. Acho que o gol contra, que abriu o caminho para a vitória da Bélgica, faz parte do acidental de uma partida, mas aí o segundo realmente falha do sistema de defesa. Infelizmente, o Fernandinho deveria ter cometido uma falta tática, como se chama, ali no Lukaku, não o fez. Aquela avenida aberta pelo lado direito, um segundo gol muito bem feito, diga-se de passagem, numa jogada de contra-ataque. E aí o nosso sistema de ataque não funcionou bem. E isso que dói, porque o Brasil teve 26 finalizações e fez apenas um gol.
O volume do coletivo, esse foi até satisfatório, mas o individual não. O último chute que não entra, algumas bolas com passes de lado que não funcionam. Então é impressionante o quanto o Brasil individualmente ficou aquém do que se esperava. Até acho que o Tite também pecou ao não ser um pouco mais ousado nas substituições de intervalo. Já teria entrado eu, se estivesse no lugar dele, com Firmino e Douglas Costa. Realmente é uma pena, mas ainda acho que fica um bom saldo dessa preparação de Mundial e Copa com o trabalho do Tite. Acredito que ele tem que ficar para 2022 e alguns aprendizados vão ficar com certeza. Não dá para ter, por exemplo, no banco de reservas uma peça como o Tyson. Alguém imagina o Tyson entrando num jogo como esse, mesmo com o Gabriel Jesus marcando 0 gols? Aí fica difícil. Legal, Renan, legal pela opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para Joinville. Hoje a gente vai conhecer o campeão do primeiro turno da Segundona Catarinense. Estão por lá Dr. Juca Miguel e o incansável repórter Cleiton Ramos. Quero saber da dupla, tá o Cleiton com a gente agora. Quero saber do Cleiton, como é que tá o clima por aí? Hein, Cleiton, pode chegar, tá se posicionando? Como é que tá o clima por aí, desse jogo aí Fluminense e Camboriú, daqui a pouco com transmissão exclusiva pela Record News. Mas queria também um pitaco teu aí, se o Juca estiver contigo, sobre a seleção. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Mancha. Agora estou te ouvindo, beleza pura. Estou aqui no gramado do estádio da Arena. Antes o nosso Jonathan vai mostrar o troféu. Olha só que beleza de troféu, Mancha. Troféu Ayrton Mendes, mais conhecido como Sombra, jogador de sucesso aí na década de 60. Esse troféu será dado para o campeão do duelo de hoje à tarde. Vale o título do primeiro turno e a partir de agora a Record News transmitindo os jogos da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Para falar sobre esse torneio, pelo terceiro ano consecutivo com a cobertura da Record News, eu estou ao lado aqui do Carlos Crispim, que é o diretor de Relações Institucionais da Federação Catarinense de Futebol. Terceiro ano consecutivo, uma competição que surgiu em 85 e que mais uma vez terá o televisionamento da Record News e o Grupo RIC. Crispim, boa tarde. Boa tarde, Cleito, boa tarde a todos. Não podemos esquecer nesse momento, né, Cleito, de parabenizar o Reinaldo, que foi a pessoa que puxou realmente, que permitiu essa negociação desde o primeiro ano, e você também estava participando. O Reinaldo se aposentou esse ano, né, nos deixou aí, mas com certeza não está nos vendo nesse momento. Parabéns ao Reinaldo por esse trabalho e pela continuidade também, né, com o Grupo RIC, estar proporcionando, conseguindo transmitir mais um ano a nossa Série B. Bom, terceiro ano consecutivo, você viu evolução de um ano para o outro com o televisionamento, porque a turma entra mais afiada, né? Porque televisionar a segunda divisão é uma baita vitrine, uma oportunidade para os novos talentos aqui de Santa Catarina, né? Com certeza, né? A visibilidade da nossa competição, ela teve uma outra situação positiva, né, com a transmissão da RIC Record, através da Record News. O próprio o presidente de clubes, né, no início da competição, anteriormente ao início, já pergunto se vai ter televisão, se a Record vai transmitir novamente. E esse ano, novamente, conseguimos chegar numa negociação onde se permitiu a Record News transmitir esse campeonato. E com certeza, né, e a cada ano que passa, o ganho é muito grande para os clubes e para a federação e para a própria emissora que está transmitindo, né? Uma boa competição para todos nós, né, Crispim? Com certeza, vamos torcer para isso. Legal, 3 horas da tarde, Fluminense de Joinville contra Camboriú, do técnico Mauro Ovelha. Vou estar ao lado de Juca Miguel na Record News, 3 horas da tarde. O doutor Juca Miguel, que conhece esse campo aqui como poucos, né? O Fluminense mandando seus jogos na arena, é uma visibilidade em tanto, né, Juca? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton, boa tarde os amigos ligados no Clube da Bola. Já era de se esperar que Joinville, né, tivesse um time à altura da cidade, uma cidade gigante como é a Joinville, que tem um potencial muito grande. Tem o Joinville aí que está penando um pouco, mas agora tem o Fluminense que, se vencer daqui a pouquinho, às 15 da tarde, com transmissão da Record News, conquista o primeiro turno. Aí depois tem o planejamento. Se conquistar o retorno direto, aí é campeão direto, enfim. Mas um passo de cada vez. Mas estava na hora de Joinville ter, sim, um time à altura, muito bem representado aí por essa garotada. E o Camboriú, que tem aí o Mauro Ovelha, conhecido como o rei do acesso? O Camboriú é uma ótima equipe também, né? G. Carlos do aquele lado, enfim, é um time Paulinho, é um time muito organizado, muito tático. O Mauro Ovelha conhece muito bem a Série B do estadual. A certeza é que nós teremos um grande jogo aqui na Arena. Legal. Ô, Mancha, a gente vai ficar por aqui na Arena. Quando você quiser chamar, só dá um toque aí pra gente para falar de seleção brasileira e outros assuntos que interessam aí o nosso Clube da Bola e, claro, o nosso produto principal na tarde de hoje, com transmissão da Record News, 3 horas da tarde.
Fluminense de Joinville contra Camboriú. Vale aquele troféu ali que o Jonathan vai mostrar nesse exato momento. Troféu em homenagem ao Sombra, jogador da década de 60 que atuou pelo Marcílio Dias e outros clubes de Santa Catarina. Tá bonito esse troféu, hein, Mancha? Volto com você. Olha, tá muito bonito sim, achei muito bonita a arena, né? A arena a gente vê vazia, consegue ver as arquibancadas, as cadeiras ali todas, cada uma de uma cor, uma alusão às cores do Jack, né? Vermelho, preto e branco, ficou muito bonito. Tem gente que pensou aqui que o Cleiton e que o Juca estavam na Rússia. Não, eles estão em Joinville, ali é a Arena Joinville. Muito legal, fala. Parabenizar a Federação Catarinense de Futebol. Ah, sim. Verdade. Por homenagear o Sombra, nesse troféu. O Sombra que faleceu. Que não é o Mancha, é o Sombra. Não, é o Sombra. O Sombra, para quem não sabe, foi campeão pelo Marcílio Dias, estadual, em 63, foi um ídolo lá em Itajaí, faleceu recentemente, e em 59 fez parte do grande time do Paula Ramos, campeão estadual, ao lado do Valério, ao lado, enfim, daquele timaço, né? Então, foi uma sensibilidade muito grande da federação em homenagear quem merecia, o Sombra, e claro, parabenizar aí a todo o envolvimento da Record News, enfim, porque a segunda divisão tá muito legal. E a galera tá participando, Cacau? Tá participando. O Jairo mandou assim: boa tarde a todos do clube, parabéns ao Marcelo Mancha pelo prêmio da Acaerte como apresentador. É que foi premiado essa semana, no início da semana, né, Mancha? Foi. Merecido, merecido. O José, abraços para a galera do União Tubarão do bairro Andrino, time de futebol amador, Tubarão SC, José Otávio. Tô esperando sua mensagem, tô esperando seu comentário, sua pergunta para os nossos comentaristas no Facebook ou no nosso e-mail. Olha só, a galera mandou muitas fotos durante a semana, né? A gente recebe muitas e separa algumas para mostrar aqui na tela da RIC TV Record no Clube da Bola. Essa primeira aí é o aulão com o professor, o nome do professor é o Verde, muito conhecido aí na luta jiu-jitsu, MMA, Muay Thai. Aulão que tá rolando hoje no projeto social Ghetto Diamond, na comunidade Chico Mendes, aqui na Grande Florianópolis. Só a galera toda reunida, hoje tá lá agitando pela manhã aí um aulão aí pra galera. Muito legal. Vamos pra próxima? Pessoal, a próxima foto é o pessoal do basquete 3x3 de Florianópolis, que está hoje e amanhã em São Paulo, disputando mais uma etapa do circuito nacional e representando a capital catarinense. Força, Ricardo, força aí toda a galera do basquete 3x3. Próxima foto, o Fábio conhece essa fera aí, ó. Eduardo Ventura, narrador de futebol, narra futsal, narra qualquer esporte lá na região sul do estado, área de atuação na região sul do estado, fã do programa, tá sempre ligado no Clube da Bola, Força Eduardo. Esse aí é o Guga, né, do Avaí, com o Daniel Alves. Visita que aconteceu essa semana. Daniel esteve em Florianópolis, o Guga como é lateral, fã do Dani Alves, aí bateu essa foto para registrar essa dupla junta aí, ó, que legal. Vamos para a próxima. E essa aí do surf, é Humberto Freitas, detonando aí no Imbituba. Essa foto foi tirada pelo Jaco Campestre Photography. Show em inglês aí, que foto do Humberto, hein? Massa. Não sei exatamente o nome dessa manobra, não sei se é um flutter na onda, mas ele ficou bem na foto, hein? Muito legal. Humberto aí, grande surfista, morador do Bela Vista. Nosso campeão Jackson Botelho lutou ontem em São Paulo no Mundial de Jiu-Jitsu. Mandou uma mensagem pra gente: poxa, Mancha, não deu pra trazer a medalha de ouro, mas ele tá no pódio, cara. Já é um vencedor. Ficou em segundo lugar na categoria do peso dele, né? E em terceiro lugar na categoria absoluto, que daí vale qualquer peso aí. Parabéns, Jackson, ele que é o organizador do projeto Lutar para Vencer, que fica aqui pertinho da TV, aqui no Morro do Horácio, pertinho da RIC TV Record. Você já é um campeão com certeza. Vamos pra próxima foto, a gente sai dos tatames e vai pras piscinas. Manuela Quint, ela que tem 35 medalhas de ouro em casa, 5 de prata e 3 de bronze. Olha só essa ferinha das piscinas. Ela já disputou 44 provas e ganhou 43 medalhas. Só um dia ela não pegou o pódio, é uma fera da natação catarinense. Manu Quint, um abração pra você. Vamos pra próxima? Pessoal, alvinegro aí, ó. Esse que tá mais pra frente, ali no lado esquerdo do seu vídeo, fazendo aquele rangue e luz estilo Ronaldinho, é o Nelson Moraes, alvinegro, tá de aniversário aí, fez aniversário ontem, né? Fez aniversário ontem, a idade ele não revela, é segredo, mas reuniu a galera. Tô vendo que o pessoal tem carne na churrasca e não convidou a gente. Valeu, Nelson, valeu por não ter convidado a turma do Clube da Bola aqui, ó. Tá cobrando o convite, Nelson. Mancha, parabéns pra você. Ele não fala a idade porque ele é gato, né? Pra quem não sabe, gato, ele falsificou a idade pra jogar ainda a idade, jogar, tá certo. Exatamente. E a última foto, olha só que legal, o Vinícius Júnior, atleta ex-Flamengo, veio visitar o Sávio em Florianópolis. Pessoal da AV Assessoria, o Gustavo, o Arthur mandou essa foto pra gente. Encontro aí de duas feras, gerações diferentes, que
que vestiram, né? Não vestem mais, a camisa rubro-negra do Flamengo. Eu vou fazer, deixa essa foto no ar aí um pouquinho. Né? E essa passagem agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Pereirinha pra eu não sair aqui, eu vou sair rapidinho pra pegar o troféuzinho que a Cacau falou. Agora sim, tô de volta já pra mostrar e agradecer, né? Essa semana eu fui pego de surpresa, fui um dos indicados ao Prêmio Acaerte como melhor apresentador de TV, representado pelo Clube da Bola, né? Que é o programa que eu apresento aqui na RIC TV Record. Fui até Balneário Camboriú na grande festa na terça-feira, muitos feras por lá. Na minha categoria, só para vocês terem uma ideia, eu competia com o Hélio Costa, com o Marcelo Nunes, nosso parceiro do Clube da Bola. No segundo bloco ele entra aqui ao vivo de Itajaí, com o Nelson Félix, outro apresentador aqui da RIC. Tinha muita gente legal participando aí dessa disputa e eu acabei sendo premiado aí com esse troféu importantíssimo. A RIC faturou 2 prêmios, melhor apresentador de TV, eu representando aqui o Clube da Bola, e também com a repórter de Itajaí, Jamile Cardoso, com uma série que ela fez muito legal, os 2 premiados da noite aqui. E agradecer todo mundo, né? Vou agradecer uma pessoa, mas vai ser em nome de todos. O Marcelo Campanholo, que é o nosso diretor, nosso chefe aqui do Departamento de Jornalismo. Agradecendo ele, eu estendo esse agradecimento, esse abraço a todos os nossos outros diretores, cinegrafistas, produtores, pauteiros, o pessoal da retaguarda que faz com que a gente, né, tenha esse destaque aqui na tela, mas tem muita gente trabalhando, vocês não têm ideia de quanta gente é preciso para botar um programa desse no ar, né? O jornalismo é um esporte coletivo, como o futebol, ninguém faz nada sozinho, Fábio. Eu quero falar, eu acho que a Cacau também quer falar. Eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei muito feliz com o recebimento do Mancha, né? Meu primeiro trabalho com o Mancha foi em 2006. Nós fazemos futebol amador e desde lá ele sempre passando orientação, sempre ensinando, sempre com muita humildade. O Mancha é aquela pessoa assim, ó, ele não liga pro brilho dele, ele quer que as pessoas em volta dele brilhem. Então, cara, merecido demais. Tu não sabes a minha felicidade quando tu recebeu esse prêmio, esse troféu. Legal, obrigado. Eu só dei os parabéns durante a semana pro Mancha. Ele que é um grande incentivador. Antes de eu começar na faculdade, eu falei, né, Mancha, vou entrar no jornalismo e vou fazer o jornalismo esportivo. Ele falou, Cacau, fala comigo, cola comigo que vai dar tudo certo. E hoje a gente tá aqui dividindo a tela. Vem em mim. Legal, o presente o prêmio é de todo mundo, né? Como eu falei, a gente não faz nada sozinho na TV. Se aí de casa também ajuda, ligando no Clube da Bola, assistindo, mandando mensagem, mandando foto pra gente, participando e nos ajudando a fazer o programa aí de todo sábado. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência volta e a gente muda um pouco o foco. Sai da seleção para destacar os clubes catarinenses no Brasileirão e mais da Segundona. Rapidinho, a gente já volta.